Eu, desde jovem, desde criança, eu sempre gostei de números, isso já era fato. Sempre tive boas notas em relação à área que eu houvesse número. Mas quando eu fiz a época só havia o TAM e o FAM, né? Então, quando eu fiz o vestibular, que não era vestibular da UFAM, eu fiz para engenharia civil. 17 anos, aí eu passei. Aí naquela época não havia muita burocracia para dar aula. Então, eu comecei a dar aula com 18 anos. Já aproveitado aqueles contratos que eles fazem com professor universitário. Aí eu fiz o meu primeiro concurso público com 18 também, foi para técnico administrativo. Eu fiquei um bom tempo, só que eu não estava feliz. Era aquela área burocrática, era computador, era bem leve o trabalho. E eu fiquei algum tempo, aí eu fiz o concurso para professor quando eu me formei. Aí eu deixei engenharia, eu fiz engenharia civil até o 8º período. Depois do 8º período, eu fiz para matemática. E deixei a engenharia civil do lado. Aí os colegas até se espantam. Vai deixar para ser professor, aquela certa discriminação que tem com professor. Quando eu procurei, já tinha sido jubilado. Aí eu me formei em matemática. Aí eu fiz o concurso público 2004. 2004 eu passei, SEDUC e CEMED. Aí eu fiquei, aí logo depois, mas na época ainda estava como administrativo ainda. Acabei pedindo exoneração. Quando eu pedi, o pessoal não acreditou. Você é maluco, você vai deixar aqui que você é a maior facilidade para sala de aula com um menino com dor de cabeça. Aquela velha história, com quem não quer estudar, não sei o quê, toda dificuldade para ser professor. Eu digo, pô. Aí, quando a gente pede exoneração, a gente tem 30 dias para pensar. Eles dão você um intervalo de tempo. Aí, no 30º dia, a moça lá que trabalhava comigo, do setor pessoal, que ela que fazia abaixo praticamente o nosso nome, para diário oficial, ela me liga. Fábio, estou te ligando para saber se é isso mesmo que tu quer, a última chance. Aí eu digo, é. Aí foi assim que eu voltei para ser professor. Aí eu fiz atualmente engenharia química, lá pela UFAM também. Eu estou fazendo por lá devagar, mas o que eu gosto mesmo é ser professor, sala de aula. Na minha vida pessoal, eu sou muito tímido, digamos assim. Sala de aula, eu pareço outra pessoa. Quando eu estou com esses jovens aí, dando aula, tanto ensino médio fundamental. No geral, é uma terapia para mim estar com esses jovens aí. Eu vejo como que esses jovens, às vezes, é o único meio que eles têm para certa vida dificultada que eles têm, familiar, pessoal. Muitos deles têm uma vida bem complicada. Aí eu dei aula também em escola privada. Quando eu fazia engenharia civil, eu passei 15 anos na escola privada. Então, privada, como eu comecei mestrado, eu comecei a dar aula em faculdade também. Eu dei muito tempo aula no IBA, no SBAN, e Adrianópolis, as escolas. Passei muito tempo lá com o ensino médio, nível superior. E 2 anos na FUCAP. Então, conta de 2002 para cá, 2003, todo esse tempo já. Meu pai é professor, meu pai é biológico. Eu fiquei lá com a minha avó, mas meu pai biológico é professor. Então, digamos que eu tive um espelho em certo sentido nele, né? Ele já está quase aposentando. Mas eu tive uma professora que marcou na escola técnica. Hoje em dia é o IFAM, né? Era uma professora de português. Ela dava aula com entusiasmo, deve ser aposentada já. Mas ela foi uma das minhas referências. O nome dela era Socorro Salgado. Ela tinha uma voz bem forte. Ela passava uma didática muito fácil a gente aprender, muito. Ela foi uma das referências assim, que eu gostei da profissão. 3, 4 anos. Tinha um jovem que ele saía da escola à tarde, aí ele ia umas 7, 8 horas lá para a padaria para preparar a massa, para de madrugada ele ir de volta para poder ajudar a assar o pão. Fazia todo esse roteiro todo dia. Ganhava, digamos assim, uns R$200 por isso, 300. Certo dia ele disse, professor, eu vou fazer aquele estágio, eu acho que é menor aprendiz. Ele ia fazer uma prova não sei aonde. Aí ele disse, eu dá uma ajuda aí, ele trouxe algumas coisas, eu comecei a ajudar ele. E aí passou tempo, uns 2, 3 semanas, um mês, não lembro. Aí ele veio agradecer que ele tinha conseguido entrar lá como menor aprendiz. Quando eu me afastei da escola, que eu falei que eu pedi exoneração, primeiro concurso que eu fiz para professor, fiquei com um técnico, eu dava aula, como eu falei, em escolas particulares e paralelo, tinha muitas pessoas que me procuravam, principalmente ensino médio, fazer vestibular, né, no Enem. Um desses foi um rapaz que me procurou,
Ele dizia quanto é, eu dizia X, bem simbólico, X. Aí eu percebia que ele não podia pagar, né? Aí ele passava 1, 2 semanas lá estudando, final de semana, e professor, hoje eu não tenho, tudo bem. Aí passou o tempo, né? Eu estava lá na UFAM, como eu disse, continuava fazendo outro curso lá. Aí eu vi aquilo batendo na minha costa, era ele. Ele tinha entrado lá, veio me abraçar, né? Obrigado, lembra de mim? Eu olhei para ele assim. Depois que eu vi como ele não poderia pagar, eu disse, ele não precisa pagar não, jovem. Não precisa não, vem aqui, quando eu puder a gente estuda. Aí depois de certo tempo, mais ainda, eu estava lá, eu acho que era no supermercado. Ele tinha um problema na dentição. Aí, professor, aí eu olhei, era ele, todo bem vestido, assim, os dentes feitos. Então eu percebi que a vida dele mudou através dos estudos. E com certeza ele não ia progredir mais, porque ele era bem jovem. Muitas vezes eles fazem surpresas, né? Teve época que ele perguntaram, professor, quando é o seu aniversário? Eu disse, meu aniversário é em novembro, então passou 9 meses praticamente, 8. Aí quando eu vi, eles fizeram uma surpresa, então senti de gratidão, né? Que foquem nos estudos, continuem correndo atrás dos objetivos, que não desistam, mesmo com as dificuldades, N dificuldades, né? Da vida familiar, financeira e etc. Mas que tenham força de vontade e sigam em frente no que eles pretendem almejar. Profissionalmente, eu estou feliz no que eu faço. Então, uma frase é: faça aquilo que você gosta. Mesmo que muitas pessoas tentem mudar a sua ideia, mas faça sempre o que você gosta.